Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, como vai vocês, meus queridos companheiros de viagem? Estão firmes aí comigo, estudando a Bíblia? Sim ou não? Animados? Mais ou menos? Mas a gente precisa prosseguir. Animados ou não, continuamos a nossa jornada, beleza? Hoje a gente vai ver capítulo 9 de Êxodo. Então anima aí, porque são só uns 15 minutinhos no máximo para a gente aprender muitas lições importantes. Nós estamos na terceira temporada, hoje é o capítulo 9, a parte 3, episódio 187. Né? Quem seguiu comigo desde o começo já andou uma boa jornada. Mas ainda tem muita coisa para a gente ver. A gente ainda está no terceiro livro da Bíblia, temos a presunção de estudar a Bíblia inteirinha. Vamos lá? É mais de 10 anos. Eu imagino, mas vai ser muito legal se a gente conseguir, se Deus nos der graça e força, o que eu acho bem possível. Esse trabalho é um projeto do coração de Deus. Vamos lá. A terra é do Senhor e a plenitude dela. Êxodo 9, 13 ao 16. Vamos lá comigo. Leia o capítulo da Bíblia, escute a explicação para você entender. Não ficar só lendo por ler sem compreender nada. Nessa mensagem abrangente de Jeová no caminho, no curso de seu julgamento sobre Faraó, nós temos uma aplicação impressionante. Veja no Salmo 24 primeiro que diz assim, a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. A palavra terra está em uma posição muito proeminente em cada um dos versículos. 14, 15, 16, você pode perceber isso lendo lá. Na narrativa que estamos estudando aqui nesse capítulo, evidentemente não devemos dar à palavra uma posição igualmente proeminente em nossos pensamentos. Perceba comigo que conectar com ela verdades a serem extraídas dessa mensagem, desse relato, desse texto. Presta atenção. Ver-se-á então que Jeová tem muitas maneiras de mostrar que a terra é sua e toda a sua plenitude. É tudo dele, não de Faraó, nem de qualquer outro líder político, nem mesmo de Israel. Exceto quando Israel é escolhido por Jeová, devidamente treinado e preparado por ele, submetido e obediente a ele. Temos que considerar esta mensagem sob 3 tópicos. Estou engasgado aqui. Sob 3 tópicos, conforme sugerido pela ocorrência da palavra terra nesses 3 versículos. Observe, primeiro, a maneira como Moisés se aproxima do faraó nessa ocasião. Em Êxodo 7,15 é dito a ele para chegar ao faraó pela manhã e encontrá-lo à beira do rio. Assim é uma indicação geral de tempo e uma indicação particular de lugar. Em Êxodo 8:20 é dito a ele para ir no início da manhã, como o faraó sai para a água. Assim é uma indicação mais específica de tempo. Agora em Êxodo 9:13 há a mesma indicação específica de tempo, mas nenhuma referência ao lugar. Perceba comigo. Moisés tem que estar pronto para o faraó no início do dia, e então, quando e onde quer que ele se encontre com ele entregará a sua mensagem de uma vez. Faraó teve o dia inteiro para considerar as coisas que estavam para acontecer no dia seguinte. Não há ninguém como Jeová em toda a terra, e Faraó será informado sobre isso. Essa é a declaração do versículo 14. E está claro em toda a essência disso, levar a Faraó um conhecimento claro e inconfundível da supremacia de Deus sobre todos os poderes terrestres. Que não haja ninguém como Deus em toda a terra pode ser verdade. Mas o que se quer é trazer essa verdade distinta e praticamente diante de nossas mentes. E proveitosamente para nós também.
Este fim deve ser alcançado, no caso de Faraó, por ataques persistentes de Jeová contra ele, ataques cada vez mais em força efetiva, até que finalmente se mostraram irresistíveis. Não bastava que outros tivessem certeza, pela condenação de Faraó, de que não havia ninguém como Deus em toda a terra. O Faraó deve saber por si mesmo e confessá-lo, não pelo canal ambíguo da palavra, mas por um ato decisivo, pelo qual ele não pode evitar. E que ele possa ser levado a tal conhecimento é a razão dessas severas pragas que permanecem acontecendo sucessivamente. Nós podemos de fato contar o suficiente para sabermos que Jeová enviou todas as suas pragas. Podemos descansar no caráter de Jeová e dizer que tudo que ele faz é certo, embora haja muita coisa que a princípio nos confunde e continue a nos deixar perplexos. Mas a razão de todas essas pragas, ela é claramente declarada, e se nós formos examinar todo o contexto, nós veremos uma razão ampla, animadora e encorajadora. Que embora Jeová seja o soberano do universo, ele não trata Faraó de maneira arbitrária. Ele age não como alguém que diz que o que pode fazer é correto, mas como quem usa seu poder para assegurar a obtenção do que é correto, do que é direito. Mas como o caminho do Faraó ao contrário é arbitrário, sem a menor mitigação ou ocultação da sua conduta. Tudo depende simplesmente da sua vontade. E, no entanto, vontade é uma palavra muito digna. O capricho estaria mais perto do alvo. E agora essa vontade orgulhosa deve ser subjugada e dissolvida, pelo menos até o ponto em que fluir na libertação de Israel, embora imediatamente eles sejam libertados, ela endurece novamente a sua rigidez anterior. O anúncio que Moisés deveria fazer ao faraó, nós podemos dizer com justiça, teria sido impróprio anteriormente. O homem foi humilhado em suas circunstâncias, mas seu orgulho de coração permanece de pé como sempre. E assim toda a força de Jeová deve ser exercida sobre ele para derrubá-lo. Quem é Jeová? Para que Faraó deixe Israel ir? Quem é Faraó? Para que ele retenha Israel. Ele já obteve alguns rudimentos e princípios desse conhecimento, embora eles não tenham feito diferença em sua prática. Cada vez que ele abriu os olhos, ele viu algo novo, que por mais rápido que fechasse os olhos novamente, não pôde deixar de ver. Agora ele está prestes a obter mais conhecimento, e isso de uma forma muito desagradável para um déspota como ele. Jeová poderia tê-lo ferido com pestilência e morte. Aquele homem forte, orgulhoso, colocado numa cama, em meio a humilhação e dores, que poderiam ter sido agravadas pela vaidade dos esplendores ao seu redor. Ele poderia ter feito do Egito uma grande extensão dos mortos, uma terra em que os israelitas poderiam ter saqueado por lazer e então partir na hora que fosse mais conveniente para eles. Se Jeová não matou Faraó e libertou Israel assim, foi porque ele tinha propósitos próprios a cumprir, pela vida prolongada de um e pelos sofrimentos intensificados do outro. Mas fora a questão do tempo, que significado terrível há nessa expressão cortado da terra. A essa separação foi tornada mais eficaz e o faraó finalmente veio. Ao considerar essa expressão, observe antes de tudo a sugestão de nossa conexão com a terra. Uma coisa não pode ser separada da terra, a menos que antes de tudo esteja conectada a ela. Com respeito a muitas coisas, a conexão pode parecer muito leve e sem importância, mas no caso de um ser humano, a conexão é evidentemente íntima, importante, e até que nossa conexão com o céu seja estabelecida, não apenas importante, mas extremamente importante. Estamos conectados com a terra pelo que obtemos dela. As próprias limitações de nossa constituição corporal, elas nos lembram de nossa dependência da terra. Não somos como os pássaros, com asas para voar
para longe dele, nem como os peixes que podem respirar embaixo da água. Não, somos da terra sólida. Em seus frutos bondosos nós buscamos o nosso sustento. E deles também vem nossa roupa, nosso abrigo, da terra em seu sentido mais amplo. Considere o que vem a nós na forma de ocupação, instrução, interesse, prazer, oportunidades de receber e dar de todas as maneiras. De tudo isso, o faraó foi finalmente cortado. E de tudo isso também devemos um dia ser separados. Corte da terra, como a árvore, cujas raízes o machado há muito jazia. Quando a árvore cai, ela ainda está perto da terra, mas não recebe nada dela. A pergunta que devemos fazer é se enquanto a árvore de nossa vida terrena natural ainda está de pé, estamos tendo as raízes de uma vida mais nobre e rica, até mesmo uma vida divina, penetrando nos lugares celestiais. O corte da terra terá pouca importância se a vida desaparecida for encontrada em outro lugar, mais florescente e frutífera do que nunca foi aqui. Oportunidades de receber e dar de todas as maneiras. Todos os que agem como Faraó agiram e sofrerão como Faraó. Ele não era um fantoche no trono, uma mera máquina nas mãos do poder divino. Se tivesse sido, não haveria nenhum aprendizado poderia ser obtido dele para nossa orientação. Mas sendo um homem totalmente egoísta, orgulhoso, maligno, Deus o colocou nessa posição elevada para que ele pudesse efetivamente publicar tanto sua loucura e sua condenação, quanto o poder e o nome daquele grande ser a quem ele tão obstinadamente desafiou. Ele nasceu faraó, colocado em prerrogativa real e posses por escolha própria, mas podemos dizer com mais verdade, pela disposição soberana de Jeová. Milhares foram tão teimosos contra o castigo quanto ele, e caíram para a destruição tão real, embora suas circunstâncias não tenham sido milagrosas, imponentes e memoráveis. Mal sonhava o faraó que por sua própria perversidade e humilhação, ele estava fazendo um nome para si mesmo como nenhum outro que o precedeu ou o seguiu, seja na paz ou na guerra. Sua memória será arrastada em uma procissão perpétua de triunfo pelas rodas da carruagem de Jeová. Êxodo 9:13 diz: não endureçam seus corações. Nossa posição ao considerar o trato de Deus com os homens assemelha-se à posição de eruditos em algumas escolas, observando e criticando a conduta do mestre. Certas intercorrências ou interferências não podem ser tiradas de conhecimento parcial. O trato de Deus conosco se assemelha, em certa medida, ao trato de um tutor com seus estudiosos, de um professor, onde a apreciação inteligente é impossível por causa da imaturidade da inteligência. Então a ação deve parecer arbitrária, por mais perfeita que seja a justificativa. Como nós temos aprendido, com a obediência de Moisés, com a desobediência e teimosia de Faraó, e toda essa revelação da soberania de Deus, do seu poder, de como ele controla todos os fatos e eventos da história, não só da história mundial, mas da história individual, minha e sua, está embaixo do controle de Deus. Está difícil, os problemas, dificuldades, está tudo na mão de Deus. Confie no poder de Deus. Ele pode acalmar as tempestades da vida. Eu te encontro no próximo episódio para nós continuarmos aprendendo do livro mais importante deste planeta, a Bíblia Sagrada. Até breve. Tchau, tchau.